Olá, amores, tudo bem? Então, eu me chamo Sara, eu faço parte da Tropa de Elite de Jesus, do Ministério Tropa de Elite de Jesus, e do ensino, né? Da parte de ensino, que é Techuvá, é um grupo de leitura e meditação da Bíblia, via WhatsApp, que semanalmente a gente posta vídeos, né, de um determinado capítulo, livro, capítulo, e a gente vai aprendendo e perseverando na leitura da Bíblia assim, né, junto com o grupo todo. Sinta-se à vontade para se inscrever, o link vai estar aí embaixo na descrição, o link do grupo, o link da Tropa de Elite de Jesus. Nós temos muitas ministrações também para homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes. Temos também todas as terças ensino, então é muito completo. Eu tenho certeza que você vai se identificar e vai ser abençoado, né? Então vamos lá. A gente vai ler hoje, vai comentar um pouquinho sobre Romanos capítulo 12. E eu quero começar com vocês orando, está bem? Então, papai, obrigada, pai, por esse tempo, obrigada, pai, pela leitura, obrigada por esse livro de Romanos, pai, que é tão incrível, tão completo e tão explicativo. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada pela tua palavra, pai. Obrigada porque ela é viva e ela vai nos transformando à medida que nós vamos perseverando, à medida que nós vamos lendo. Nos ajude, pai, nesse caminho, por favor, de leitura, de meditação e de transformação. Que nós tenhamos realmente nossa mente renovada, nossos hábitos renovados, que nós sejamos inteiras tua, pai, inteiros teu. Que todo o nosso ser seja para te honrar, para te glorificar e para te louvar. Amém? Em nome de Jesus, né? Então, eu quero começar com vocês aqui logo no versículo 1, que ele fala assim: Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável, pois essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Então, olha só o que Paulo pede, né? O que Paulo está falando ali. Que nós sejamos inteiros, nosso corpo seja, né? A matéria seja inteira do Senhor. Quer dizer que tudo que nós somos, né? Tudo que a gente é, tudo que a gente faz é para o Senhor, né? Então, ele deve ser para Deus. Então, o meu vestir, o meu caminhar, os meus braços, as minhas pernas, os meus olhos. Então, para onde eu olho, para onde eu caminho, tudo eu devo manifestar ao Senhor. Não há divisão entre uma coisa e outra, e sim é tudo do Senhor. Então, em todo lugar que nós estamos, nós somos do Senhor. Amém? Essa é a verdadeira forma, né, de nós adorarmos a Ele. Amém? Às vezes a gente quer, né, realmente, ou às vezes a gente acha que ninguém tá vendo, mas, né, em todo lugar sempre tem alguém se espelhando na gente, sempre tem alguém olhando o que estamos fazendo, e o Senhor, Ele vê cada movimento nosso. Então, né, que a gente tenha isso em mente e cuide para que nós sejamos realmente do Senhor em todo lugar, que nós sejamos testemunho vivo dele em todos os lugares, né? Então, vamos lá. O versículo 2 é um versículo famosíssimo e vamos ler ele. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, olha só. Mudar o meu modo de pensar. Eu só consigo fazer isso colocando em prática, né, esse modo de pensar, essa leitura todos os dias, né, praticando esse modo todos os dias. Praticar porque eu preciso estabelecer esse novo hábito, né, para tornar realmente isso um costume. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Em outras versões falam, não se conformem aos padrões desse mundo. Então, tudo que está, né, ligado ao mundo não é do Senhor. Então, não se conforme a ele. Realmente ser crente é ir na contramão do mundo, né? Aquilo que o mundo prega, aquilo que fala que é verdade, para nós cristãos é mentira. A gente não deve se conformar com isso, né? E aqui fala, mas deixem que Deus transforme. É Deus, não você, que vai transformar a mente de outra pessoa ou a sua própria mente, não. É Deus quem vai transformar. Permita com que Ele faça isso.
que Ele transforme, que Ele renove a sua mente. Como que Ele vai fazer isso? Com a palavra dEle, que é a verdade, com a palavra dEle, que é Cristo. Então, né, leia a palavra, conheça as vontades do Senhor, conheça o que tem aqui dentro. Não só com uma leitura de um livro qualquer, mas é um livro feito pelo Espírito Santo, então peça ajuda dele para você entender. Que assim, né, meditando, colocando em prática, a gente consegue renovar a nossa mente e ter nossos padrões aí alterados, nossos hábitos alterados, amém? Então vamos lá. O verso 3 ele fala assim: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Olha, uma advertência, Paulo dando. Continuando ali. Não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Então, nós não somos melhores do que outra pessoa, do que ninguém. E segundo, né, que nós sejamos honestos em nossa autoavaliação, porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso desejo, o que a gente quer, o que a gente está buscando, se é realmente a vontade dEle ou não. Então, que nós sejamos sinceros conosco, né, nessa autoavaliação, amém? Então, o verso 4. Da mesma forma que no nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Então, olha só, esse é um versículo que explica muito bem o que é a igreja. Né? Nós somos membros de cada um, né? Cada um é um membro diferente, tem uma função específica, uma função que só aquela pessoa vai saber desempenhar. Então, aqui está explicado bem direitinho, né? O que é a igreja de Cristo. Amém? No verso 6, Deus, em sua graça, nos concedeu, e para exercer esses dons, a gente precisa de fé, de dedicação, ensinar bem, coragem e encorajar os outros, nós sermos generosos, responsáveis e exercer com alegria as coisas. Olha só, ali no contexto desse versículo vocês vão ter todas essas informações. Muito, muito importante isso, né? E o versículo 9 ele fala assim: amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom, amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Cada um melhor do que o outro, né? Eles já estão bem explicativos aqui, mas só enfatizando, né, um pouco mais ali. Amem as pessoas sem fingimento. Então não espere sentir para amar, porque o amor não é sentimento, o amor é uma ação, né? E ela vem seguida de boas obras. Então, isso é amor, é cuidar, é se importar, é zelar, é orar pelo próximo, né? Que isso seja sem fingimento, né? Porque você ama ao Pai. Versículo 11, né? Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Porque isso você está ensinando como que deve ser feito para um outro membro do corpo, né? Você está dando exemplo, você está sendo exemplo para ele seguir. Então, assim, nós ensinamos os outros membros do corpo como que é servir o Senhor, como é bom, como é agradável, como, né, tá dentro da vontade dele, como é bom estar dentro da vontade do Senhor. Amém? E o versículo 12 fala assim: alegre-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Então, não parem de orar, em todo tempo, persevere na sua oração. Continua orando, só para de orar quando você receber a bênção, quando você ter a resposta. 13. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Então, né, sempre sejam generosos, prontos a ajudar um membro que está passando por alguma dificuldade. Não só financeira, né, mas dificuldade às vezes está cansado, às vezes precisa de um vigor, às vezes precisa de uma oração.
esteja lá, pronto, né? Se preocupe com o irmão, amém? E no 14, né? Abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Então, olha só. É completamente diferente do que nos é mostrado, do que nos é ensinado hoje em dia, né? Ser crente realmente é diferente. Aonde que a gente aprende que a gente abençoar aqueles que nos perseguem? Aonde que a gente aprende que a gente não pode amaldiçoar, mas orar pelaquela pessoa, né? Aqui na palavra, é com o Senhor, é somente com o Senhor que a gente vai conseguir fazer isso. Então, que nós estejamos perto dele, junto dele, buscando dele cada vez mais, para que a gente faça isso com alegria, né? Ele fala para a gente se alegrar na esperança que é o Senhor Jesus. Então, que a gente realmente faça, não com falsidade, não porque é algo só para a gente mostrar que é melhor do que o outro, não. Mas que a gente faça porque a gente ama o Senhor e a gente ama obedecer ao nosso Pai. Amém? Então, vamos lá. Para frente, né? No 16, vivam em harmonia com todos, uns com os outros, né? Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabe tudo, porque nós não sabemos nem metade, nem pouco da metade. A sabedoria, ela está no Senhor, ela é o Senhor. Então, que a gente 17. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Isso está lá em Deuteronômio 32, 35. Olha só, né? Então, às vezes, nós estamos tão perdidos com a nossa justiça própria que a gente não perdoa, a gente não ora, a gente não busca, a gente não abençoa, a gente só quer saber de ser vingado, só quer saber que a nossa vontade ela seja feita. Então, cuidado com isso, muito cuidado com isso, porque uma das características do fruto do Espírito é domínio próprio. E a gente precisa dominar sobre as nossas vontades. E aqui está bem claro, não se vinguem, deixe que o Senhor faça isso. A partir do momento que nós queremos entrar no lugar do Senhor e fazer isso, e fazer a nossa justiça própria, ele se retira. Então, deixe com que a gente faça. E a gente sabe que o que a gente faz, a nossa justiça é como trapo de imundícia. A nossa justiça, ela não é justiça. A justiça do Senhor é. E é melhor, né? Porque assim a gente pode desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Amém? Continuando no versículo 20, ele fala assim: pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dele de comer. Se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O que isso significa? Amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele significa que pode levar ele ao arrependimento. E então, ele se salva. Ele se chegar ao Senhor. Então, né, que muito importante. Através do nosso comportamento, a gente pode levar, né, o outro a querer o Senhor também. Entender que é bom estar com o Senhor. Amém? Muito legal, né? E finalizando esse capítulo, o 21 fala assim: não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Então, né, não pague o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Então, é um capítulo incrível, lindo, muito explicadinho ele já tá, né? Eu só li aqui e coloquei falei algumas coisas de forma diferente, mas ele tá bem explicado. É um capítulo tremendo, maravilhoso. E que realmente a gente consiga, né, renovar, praticar isso, meditar nessa palavra, perseverar na leitura, né? Pedir ao Senhor que aumente a nossa fé, para que a gente viva boa, perfeita e agradável. Então eu oro, né, para que a gente persevere na leitura, para que a gente continue e que a gente não se conforme com os padrões desse mundo, que a gente realmente tenha, né, que a gente não imite as coisas do mundo, não aceite, não vá junto com aí junto fazendo as mesmas coisas, mas que realmente a gente exerça, se posicione como cristão e realmente faça a diferença. Amém?
Então, estes foram os meus comentários sobre Romanos no capítulo 12. Eu espero, né, ter ajudado vocês na leitura. Um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!